E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando agora o podcast número 165 do Sessão às 6. Me chamo Lucas Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Nessa semana, como vocês já sabem pelo título, vamos falar sobre o novo filme do Homem-Aranha, no caso, a animação Homem-Aranha através do Aranhaverso, que entrou em cartaz esses dias. Quem ainda não conferiu, olha, recomendo assistir, porque teremos altos spoilers hoje. Quero falar da história, as revelações, os ganchos no final e tudo que podemos esperar para o terceiro filme em 2024. Se não se importa em receber spoilers, ótimo, mas já tô aqui avisando no começo para os que quiserem assistir primeiro e depois participar da discussão. Ah, mas como é que eu faço isso? Olha, tem um post só desse filme no Instagram, que é @sessãoàs6. Se estiver escutando pelo YouTube também, tem a seção dos comentários. Então fiquem à vontade para mandar suas impressões, o que acharam da animação, o que poderia ser melhor, que eu leio tudo e adoro trocar ideia com vocês. Beleza? Bora começar então com a sinopse de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Espero que gostem. Depois de se reunir com Gwen Stacy, Homem-Aranha é jogado no multiverso, onde ele encontra uma equipe encarregada de proteger sua própria existência. É dirigido por Joaquim dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, mas apesar de não serem os mesmos diretores do primeiro filme, Joaquim dos Santos já trabalhou nas animações de Avatar, A Lenda de Aang e Korra. Já Kemp Powers já trabalhou em Soul, da Pixar, e Justin K. Thompson fez parte de Tá Chovendo Hambúrguer. Então, assim, de animação, eles sabem o que estão fazendo, né? Amigos, seguinte, consegui assistir o primeiro Homem-Aranha ainda nos cinemas lá em 2019, e mesmo saindo super impressionado com o estilo de animação, por ser algo que eu nunca tinha visto antes, muito menos no cinema, não terminei achando que era a melhor coisa que já vi na vida, como as pessoas falavam na época que saiu, né? Não sei se vocês lembram, mas as expectativas estavam altíssimas, porque todo mundo falava que era o melhor filme de todos os tempos. E mesmo achando super divertido e visualmente belíssimo, não achei isso, sabe? Um dos motivos talvez seja porque Homem-Aranha não é meu herói favorito, não sei. Consegui rever para me preparar para essa continuação e continuo achando bem legal, uma boa história, ótimos personagens, mas apesar disso ainda não estava super animado para através do Aranhaverso. Não tinha expectativas. Mas afinal, é tão bom quanto o primeiro? Olha, se não for tão bom quanto, esse é ainda melhor. Mas falando da história em especial, quero começar pelos pontos positivos, como por exemplo as cenas de ação. A narrativa continua dando várias oportunidades para que sequências de ação se destaquem e é exatamente isso que acontece. Podia ser a primeira batalha do Miles contra o Mancha ou aquela grande fuga envolvendo todas as pessoas aranha, mas todas as cenas foram impecáveis. Podiam ter 2 pessoas ou 500, mas a animação sempre dava um jeito de deixar a coreografia dinâmica, sempre interagindo com o ambiente, o universo da vez. Então, para quem curte o estilo de luta do Homem-Aranha, aqui você tem um prato cheio disso. O embate que me fez perceber que ia ser diferente dos outros filmes de herói foi logo o primeiro mesmo, entre o Miles e o Mancha, porque o jeito como a luta acontece é tão louco e criativo, porque até o Miles entender a lógica dos portais do Mancha e usar isso a seu favor, eles vão rodando pela cidade e a gente vendo várias ruas e bairros, e do nada o pai do Miles acaba se envolvendo também. E por durar tanto tempo e ter tanta informação, eu comecei a pensar, mano, imagina o tempo que deve ter levado para fazer só essa sequência. Porque a atenção aos detalhes é tão absurda que você acaba se perguntando isso mesmo. Um outro ponto alto que continua sendo a marca registrada dessa agora franquia são as referências e easter eggs. Como esse personagem já esteve em praticamente todos os meios do entretenimento, só que na maioria das vezes era o Peter Parker, né, e o protagonista aqui é o Miles,
Usar o multiverso como desculpa para reunir todas essas versões em um filme só é muito esperto. Vemos os designs do Homem-Aranha, dos quadrinhos, até dos primeiros quadrinhos, das animações antigas, o traje do seu mais novo videogame e até mesmo as versões live actions. Fiquei bem surpreso vendo trechos dos filmes do Andrew Garfield e do Tobey Maguire dentro desse filme e que os atores de fato foram mostrados, porque isso prova que o multiverso não precisa se limitar apenas à animação. Existem mundos em que são live action, são em carne e osso, e foram mostrados exatamente assim, e eu amei. Inclusive, vemos até uma pessoa mesmo interagindo, na verdade mais de uma, mas eu queria destacar uma pessoa interagindo com o mundo animado, no caso, o ator / cantor Donald Glover, como o vilão Gatuno, preso pelas pessoas aranha por ser considerado uma anomalia. A gente pode até dizer que ele é o tio do Miles da nossa realidade, né? No nosso mundo, tanto que ele já apareceu no primeiro Homem-Aranha do Tom Holland. Ou seja, essas conexões, não sei vocês, mas só deixam as coisas ainda mais divertidas e interessantes. Principalmente se você for fã de todas essas referências da cultura pop construídas aí ao longo das décadas. E o melhor é que, apesar disso, nunca senti que eles priorizaram mais as referências do que a história em si. Porque é muito fácil você perder a mão e diminuir a história e só entregar fanservice, sabe? Mas como aqui no caso, a mitologia do Homem-Aranha continua sendo uma parte essencial da narrativa, isso facilita muito com que eles não percam a mão, né? Então achei muito interessante isso. Outra coisa também é que o filme é bem engraçado, bem mais do que o primeiro, eu achei. Em vários diálogos você vê alguma tirada, seja num cenário de ironia, constrangimento ou até deboche mesmo. Um humor que não é forçado e, pra mim, funcionou bastante. E como dois dos personagens principais são adolescentes, né, a Gwen e o Miles, acaba se encaixando bem no perfil deles, por exemplo. Há outros pontos bem positivos também, mas a gente vai falando mais deles daqui a pouco, porque infelizmente tiveram algumas coisas ao longo da história que foram me perdendo, assim, e que no fim das contas me impediu de gostar desse filme ainda mais. Quanto mais a narrativa avança, mais ela vai ficando viajada. Mas assim, pra mim chegou um ponto que foi tão viajado que eu precisava de mais explicações a respeito de algumas coisas. Inclusive, eu preciso rever esse filme só para entender direito quais são as minhas dúvidas, porque até as minhas dúvidas estão meio embaralhadas. Mas, por exemplo, achei que os poderes do Mancha e a extensão dessas habilidades foram mostradas de um jeito desnecessariamente complicado. Mesmo achando super interessante que quando não tem mais manchas para tirar do corpo, ele não tem mais para onde fugir e fica basicamente indefeso, né, sendo esse seu ponto fraco, como a gente viu no seu primeiro confronto com o Miles, quando ele entra no próprio buraco e vai parar numa realidade louca, essa ideia de que seus buracos de repente viram portais para viajar entre os universos não fez sentido nenhum pra mim. Só depois é que entendi que isso tem a ver com o fato dele ter ganho os poderes por estar perto demais de uma máquina que viajava pelo multiverso, né? Então essa habilidade vem disso. Mas assim, não achei que explicaram bem as regras. É ele que pode escolher quando um portal pode viajar de um universo para outro e quando que é só um meio de transporte normal, que nem na luta dele com o Miles, ou não? Como falei, a ideia é muito interessante, mas para quem tá vendo pela primeira vez, acaba sendo, como eu falei, desnecessariamente complicado. Podiam ter simplificado bem mais isso aí. E outra coisa, se sua única motivação é só se vingar do Miles, por que precisa viajar pelo multiverso para fazer isso? Parece um trabalho tão, tipo, que precisa de tanta energia pra fazer isso, sabe? Ele não poderia simplesmente ter ficado no universo em que já estavam e treinar suas habilidades como qualquer outra pessoa faria? Eu entendi que ele estava viajando pelos universos para replicar a explosão da máquina que originalmente lhe deu poderes, para que ele fique cada vez mais poderoso. É isso, não é? Mas ainda não entendi exatamente como vai ser essa evolução.
o que isso significa para suas habilidades, mas para isso aí acho que só esperando o próximo filme. Uma outra coisa estranha também foi que o Homem-Aranha 2099, acertei, né? O Miguel O'Hara, além de ser um aranha, ainda por cima é um vampiro, né? Tipo, não sei se isso é dos quadrinhos ou não, mas foi uma informação tão aleatória. E sabe o pior? Não influenciou em absolutamente nada a história. Repetindo, como a história ainda não acabou, ainda há tempo de fazerem alguma coisa com isso, tá bom? Mas nesse filme de agora que eu tô analisando, foi uma informação louca que só o que fez no fim das contas foi tentar complicar uma história que, na minha opinião, já é complicada. Mas agora, uma coisa que eu não curti mesmo, nem chegar a ser um defeito, tá? Eu reconheço isso. É mais uma escolha criativa que o filme fez, mas que eu não fui muito com a cara. É que uma das maiores temáticas que esse filme destaca, pelo menos dá a entender, é que escolher vestir o uniforme e ser uma pessoa aranha saindo por aí, salvando a cidade, salvando o mundo, é um fardo. É uma responsabilidade que vai lhe trazer muitos momentos miseráveis e vários deles não tem nada que você possa fazer para evitar e você tem que ficar super tranquilo com isso. O Miguel O'Hara fala que alguns momentos na teia do Aranhaverso se tornam padrões que acontecem na vida de toda pessoa aranha, não é? Alguns são bons e outros são ruins, mas que todos são essenciais e que precisam acontecer assim, a todo custo. Porque se por alguma razão não acontecerem, o universo inteiro daquela pessoa pode deixar de existir. Acho que o que mais me deixou desconfortável nisso é que, mesmo eles falando que esses momentos podem ser bons e ruins, apenas os momentos horríveis foram enaltecidos. E a ideia de que o Miles sabe que o pai pode morrer, mas é forçado pelos outros a ficar super tranquilo com essa informação, como se não tivesse o direito de sentir nada sobre o destino da vida de seu pai. Isso é horrível, mano. Tem uma legião de pessoas aranha querendo prender o Miles e forçá-lo a deixar o seu pai morrer simplesmente porque é isso que tem que acontecer e ponto, e que não tem nada que possa ser feito quanto a isso, é muito depressivo. E o símbolo do Homem-Aranha nunca foi isso, né? Sempre foi esperança. Trazer esperança para as pessoas e alimentar a ideia de que a justiça existe. Então, descobrir que a grande sociedade das pessoas aranha, na verdade, não tem um pingo de empatia pela figura do Homem-Aranha, que é o protagonista dessa história, e a ideia de que o sacrifício é mais importante do que a esperança, e isso vindo dos próprios heróis, eu não sei, mano, eu tive um problema com isso. Eu não diria que foi algo super divertido de assistir, né? É assim que eu melhor descreveria. Mas entendo quem gostou, eu sei que foi um ponto do plot que a história precisava andar, mas eu acho que isso feriu um pouco a imagem do personagem que existe há décadas. Enfim, não foi muito pra mim, não. Agora, uma coisa que é impossível não falar é a animação. Na minha opinião, o estilo de animação que esses filmes do Homem-Aranha desenvolveram é um dos mais bonitos que eu já vi, assim, na vida. Até agora, né? Uma estética única que intencionalmente te faz lembrar uma história em quadrinhos, entre outras coisas, né? Porque vários estilos são testados e elaborados. E como se isso não fosse bastante, ela se reinventa constantemente, porque como estamos falando do multiverso, eles tiveram a brilhante ideia de trazer designs e estilos diferentes de animação para diferenciar os universos de cada personagem. Então, quando vemos várias pessoas aranha interagindo, vemos também vários estilos de animação conversando entre si, para deixar claro que são de realidades diferentes. E essa escolha criativa valeu super a pena, eu achei assim, genial, porque o resultado aqui é de uma explosão de cores, alguns super futuristas, outros mais retrô, alguns preto e branco, uns bem nostálgicos, tem Lego, umas artes também mais abstratas, e até para quem não é fã do herói, ver isso na sua frente é super diferente e divertido. Mas agora, se você é fã do Homem-Aranha, mano, essa animação continua sendo um presente para vocês por conseguir abrigar tudo que já foi feito e colocado num filme de 2 horas.
E assim, não sei se vocês lembram, mas apesar do primeiro filme não ter lucrado tanto quanto poderia, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, ganhou o Oscar de melhor animação naquele ano, concorrendo na mesma categoria que dois filmes da Disney, Os Incríveis 2 e Detona Ralph 2. Ou seja, como eu falei, produções da Disney que sempre ganham. E depois de conferir esse segundo, realmente acredito que pode ganhar mais uma vez. Até porque as animações da Disney ultimamente não têm gerado o impacto e o sucesso que um dia eles já causaram. Por exemplo, esse ano, eu tava olhando aqui, suas maiores animações são Elementos, que vai lançar já já nos cinemas, e Wish, no final do ano, e ao que parece, nenhuma das duas aparenta ter o calibre, o apelo, a ambição que Através do Aranhaverso tem. Posso estar errado, esses filmes ainda não entraram em cartaz até o momento dessa gravação, mas se eu pudesse apostar, apostaria no Aranhaverso aí mais uma vez. Agora sobre os personagens, eles são muitos, então não vai dar para falar de todos, mas começo pelo protagonista, né, claro, Miles Morales, ou Homem-Aranha, dublado originalmente pelo Shameik Moore. Gosto da sua dublagem, é legal ver o Miles mais maduro, porque né, se passou um ano entre o primeiro filme e esse, e também porque amadurecimento significa mais consequências e aventuras ainda mais perigosas. Mas assim, não sei se é porque eu cresci vendo só o traje do Peter Parker, aquele clássico vermelho, azul e branco, mas o traje do Miles é assim um dos mais bonitos que eu já vi, se não o mais bonito, sério, porque o preto com vermelho, mano, combina demais. E acho 1000 vezes mais discreto também, né, tem isso, que o traje do Peter e o branco com rosa da Gwen, que aliás eu também gosto bastante, mas sempre achei muito chamativo. Já cheguei a ler um quadrinho ou outro com ele, mas nunca como protagonista. Por isso que eu digo que o conheci oficialmente com esses filmes animados da Sony. E que personagem maravilhoso. Podem falar o que quiserem, mas ele não é uma cópia, uma substituição do Peter. Apesar de terem semelhanças, como serem super inteligentes e quererem fazer faculdade mais para a área da ciência, ou também não conseguir conciliar direito à vida pessoal com a de super-herói, que inclusive é um ponto bem importante aqui nessa continuação, mas as diferenças também são bem claras. Por ser de uma comunidade negra e porto-riquenha, se eu não me engano, a gente acaba vendo o resultado disso, que é uma família super afetuosa, fofa, que se preocupa muito com ele. Você vê traços dessas identidades e comunidades na festa do pai, por exemplo, né, para comemorar a sua promoção a capitão da polícia. Ou então a gente percebe isso só observando a família mesmo, sabe? A variação de inglês e espanhol nas conversas, a decepção quando viram que ele tirou nota baixa em espanhol, mas nas coisas simples também, como as demonstrações de amor que eles têm pelo filho, sempre deixando claro o medo que tem que ele se machuque e seja maltratado quando for explorar o mundo e que nem sempre eles poderiam estar lá para protegê-lo. É tudo muito bonito, até aquece o coração. E me deixa bem feliz ver que esse aspecto continua sendo um pilar na vida do protagonista. Até porque são traços bem presentes em famílias hispânicas, latinas, negras, então é bem legal. Sem contar que hoje em dia é muito raro você encontrar um super-herói protagonista que tenha os dois pais vivos, né? Ok que ele não tem o tio, mas eu acho que só dele ter os dois pais vivos e não divorciados, assim, eu já acho um milagre, porque isso nunca acontece, né? Mas as diferenças não param por aí, né? Quem viu o filme sabe que a aranha radioativa lhe deu bem mais do que a agilidade de uma aranha comum. Também consegue conduzir eletricidade, aqui vemos também absorver, redirecionar e também ficar invisível, o que eu acho o máximo. Eu sempre costumava me limitar às habilidades padrão que o Peter Parker conseguia ver e nunca pensei na possibilidade de existir um Homem-Aranha com poderes mesmo, e o resultado disso é o máximo. Nunca canso de ver. Bom, dessa vez o seu desenvolvimento está mais voltado a sair da zona de conforto, né? Não ter medo de enfrentar o mundo, coisa que todo adolescente barra adulto vai ter que passar por isso eventualmente, né? E também aquilo que eu falei sobre não honrar os compromissos com os pais.
por não conseguir fazer como a filósofa Hannah Montana e conciliar o melhor dos dois mundos, sabe? E, e eu adoro esse dilema. Independente do Homem-Aranha, essa ideia de falhar com aqueles que ama, porque tá salvando o mundo por aí, mas por causa do anonimato, eles não têm como saber disso. Pelo final, a gente vê que o Miles tá pronto pra contar pra eles, mas bora ver se ele vai conseguir fazer isso, né? Porque pelo que a gente viu ali, já não deu muito certo. Continua sendo um cara super interessante de acompanhar como protagonista e espero vê-lo por anos e mais anos aí no futuro. Em seguida temos a nossa querida Gwen Stacy, ou Spider-Gwen, dublada pela Hailee Steinfeld, que muitos de vocês devem conhecê-la também como a Kate Bishop, né, que apareceu na série do Gavião Arqueiro. Como falei agora, apesar de não achar o traje mais discreto que uma super-heroína pode ter, o design é incrível. Adoro o capuz e branco com detalhes rosa também funciona, que é uma beleza. Achei uma escolha bem interessante decidir começar o filme com ela na liderança, levando em consideração que o Miles é o rosto dessa franquia, mas pra mim funcionou, serviu pra introduzir as anomalias nos universos errados e ainda por cima a Sociedade Aranha lá que protege o multiverso, né? Seu dilema maior aqui, eu nem diria que é manter a amizade com o Miles enquanto omite as informações da morte de seu pai e tudo mais. Eu nem diria isso. Na verdade, eu diria que é mais o fato de ter que lidar com a sua decisão de ter revelado a sua identidade para o seu próprio pai. E saber que a sua primeira reação foi tentar prendê-la por um assassinato que ela não cometeu. Tanto que a gente vê um receio nela, né? No seu olhar em voltar para o seu universo, por saber que uma vez que isso acontecer, vai ter que lidar com essa treta toda de novo, né? E no final, depois de uns 2 meses, pelo que eu entendi, ela revê o pai e ele consegue aceitá-la, até abrir mão de ser capitão de polícia. Mas disso a gente fala já já, porque agora eu quero falar do vilão. Mancha, ou Spot, que é dublado pelo ator Jason Schwartzman. O mais fascinante sobre esse cara, pra mim, é ver que ele começa sendo uma comédia, né? Querendo entrar pro crime, roubando um caixa eletrônico, achando que tá sendo super discreto com uma camisa e um chapéu. E nem isso ele conseguiu fazer direito, né? Porque nem seus próprios poderes facilitavam o roubo. E nessa primeira parte do filme, ele quer que você ria dele, né, do personagem, porque é estranho de fato. Seu corpo, as manchas pretas que viram portais, é muito esquisito. Mas você sair disso e terminar o filme como uma figura assustadoramente perigosa é o máximo. Adorei o desenvolvimento do Mancha e a animação ajudou imensamente nisso. Gente, vocês viram que suas últimas cenas foram com um tipo de animação bem abstrata, com literalmente uma explosão de cores e sua silhueta bem deformada, uma figura, assim, realmente perturbadora. Quer dizer, para um filme do Homem-Aranha, né? Mas não deixa de ser perturbador. Então, o que me impressionou não foi nem só ver essa mudança no personagem, mudança visual também, artística, mas o jeito como deixamos esse personagem no final é uma baita promessa do grande vilão que ele tem tudo para ser no terceiro filme, aonde, em teoria, né, nós vamos ver sua versão mais forte, mais poderosa, enfrentando o Miles. Então, tô bem animado, é um personagem que tá prometendo bastante, e levando em consideração que a animação não decepcionou em nenhum momento aqui, tô bem curioso para ver em qual direção vão levá-lo ano que vem. Tá, essa acabou sendo uma das expectativas para o terceiro filme, que é Homem-Aranha Além do Aranhaverso, previsto para o final de março de 2024. Mas o que mais a gente sabe sobre esse filme, né? Bora falar um pouco mais sobre isso. Através do Aranhaverso, não tem cenas pós-créditos, mas termina com o Miles descobrindo que, na verdade, não está no seu universo, e sim no universo 42, que é aquele que nasceu, surgiu a aranha radioativa que o picou no seu universo. E o jeito como revelaram isso serviu como uma baita reviravolta para fechar assim com chave de ouro, foi muito bom. Mas assim, como a aranha foi parar no seu universo,
Isso quer dizer que enquanto o universo do Miles acabou tendo 2 Homens-Aranhas, né, o Peter e o próprio Miles, o universo 42 acabou não tendo nenhum. Ou seja, nessa realidade que ele tá, o Homem-Aranha nunca existiu. E pelo pouco que mostram, a gente consegue ter uma noção disso, né, das consequências disso. Uma Nova York caótica, mais escura, com uma criminalidade bem alta, porque a polícia acaba não conseguindo dar conta de tudo, eu imagino. E uma das maiores alterações é que aqui foi o seu pai que acabou morrendo ao invés do seu tio. E sem a influência paterna, né? Principalmente ele sendo policial, de lutar do lado da lei, de ser uma figura positiva e tudo mais. Essa versão do Miles acabou como consequência seguindo os passos do tio e também entrando pro mundo do crime, assumindo aí o nome do Gatuno, o famoso vilão Gatuno. Então, o filme termina com o nosso Miles sendo capturado justamente pelo seu tio e pela versão maligna de si mesmo. Olha que viagem! E em um mundo sem muita esperança, porque o Homem-Aranha nunca existiu para inspirar as pessoas. Enquanto isso, tá uma corrida louca aí contra o tempo para ver quem acha o Miles primeiro. De um lado temos o grupo dos aranhas protetores do multiverso, liderados pelo Miguel, o Homem-Aranha 2099, que quer a todo custo impedir que o Miles interfira com a morte de seu pai, porque se isso acontecer todo o seu universo vai ser prejudicado. E do outro lado temos um grupo liderado pela Gwen, que aparece bem no final, que inclui os novos personagens desse filme, né? Aquele Homem-Aranha que é indiano, que inclusive o design dele é ótimo. Aquele Homem-Aranha rock, né? O roqueiro estranho, o tal do Spider-Punk. Inclui esse pessoal com os mesmos membros do primeiro filme, né? O Aranha Noir, aquela menina que tem um robô, o Porco-Aranha. Todos eles retornam para ajudar a Gwen a achar o Miles o quanto antes e depois disso derrotar o Mancha e ainda achar um jeito de salvar o seu pai sem que o universo desapareça. Confesso que eu não sei exatamente como eles vão fazer essa última parte, mas imagino que tenha a ver com o fato de que, como o pai da Gwen também estava destinado a morrer, por ele ter voluntariamente desistido de ser o capitão de polícia, então ele meio que tá salvo? Isso não ficou muito claro, mas acredito que a Gwen vai usar essa informação para tentar salvar a vida do pai do Miles. Pelo menos acho que foi isso que deu a entender, né? A única coisa que eu não gosto muito nisso é porque a impressão que dá é que a maior questão disso tudo, né, o maior gancho que o filme dá, que é, será que o pai do Miles vai morrer ou não? Pode ser tranquilamente resolvido se o cara pedir demissão, tá ligado? É só por isso que eu não acredito que o gancho no final foi tão inteligente como eles acham que foi. É claro que a história do próximo vai ser mais complexa que isso, mas se a gente parar pra pensar, realmente deu a entender que o pai da Gwen se salvou porque pediu demissão. Então, o plot do próximo filme vai ser mandar o pai do Miles pedir demissão, é isso? Com todo aquele papo do Miguel dizendo que não tem como fugir do destino e todo mundo precisa aceitar o que tá por vir, que não se pode interferir em nada, senão o mundo acaba. Ele estava errado? Ele não pensou nessa alternativa? Porque se for só isso, o filme vai ter, mano, 10 minutos de duração. Foi só essa questão mesmo que fez com que o final, pra mim, não fosse tão curioso e empolgante como eles deram a entender. Mas não achei ruim não, só senti falta de uns esclarecimentos mesmo. Mas enfim, esse é um bom resumo aí de tudo que podemos esperar pro capítulo final de Miles Morales no multiverso. Ou será que é o final mesmo? Não sei. Beleza, agora sobre o orçamento e bilheteria. Não sei se vocês sabem, mas o primeiro filme que chegou no Brasil em 2019, por mais que tenha sido bem elogiado pelos fãs e críticos especializados, não se saiu muito bem na bilheteria. Não tiveram pessoas suficientes para superar as expectativas que Hollywood criou. O primeiro custou mais de 90 milhões de dólares, certo? E arrecadou mais de 380 milhões de dólares.
O que, assim, não é um valor ruim, de forma alguma, mas levando em consideração que Homem-Aranha é um dos heróis mais conhecidos no mundo inteiro, sendo um sucesso assim global, tendo filmes dele, no plural, que já fez mais de 1 bilhão e tudo mais, as previsões eram que os números finais fossem bem mais altos do que esse aí que eu falei, 380 milhões. Mas o que que acontece? Quando ele chegou nos serviços de streaming e muita gente que não viu nos cinemas decidiu dar uma chance, ao longo dos anos seus fãs foram aumentando cada vez mais. Tanto que o hype para esse segundo foi bem maior. Então bora lá. De acordo com os sites Wikipedia e Box Office Mojo, o orçamento desse novo foi de 100 milhões de dólares, ainda maior, e arrecadou até o momento mais de 260 milhões de dólares. E isso é muito bom, sabe por quê? Porque enquanto o primeiro ficou meses em cartaz e ainda assim arrecadou 380 milhões, esse segundo, no momento em que estou gravando esse podcast, tá só há 2 semanas em cartaz e já está com mais de 260 milhões. Os números até agora, pessoal, têm sido ótimos. Ou seja, é extremamente provável que quando vá sair de cartaz, termine com uma bilheteria bem mais consolidada do que o filme de 2019 teve. E isso é o sonho de qualquer franquia, né? Que os novos filmes consigam alcançar um maior público e tenham um sucesso ainda maior que o filme que veio antes. E é isso que está acontecendo aqui. Então, fãs do Homem-Aranha, alegrem-se, porque, ao que tudo indica, o sucesso aqui é quase garantido. Eu só não digo 100% garantido, porque, infelizmente, nesse mês de junho, tá super lotado de grandes filmes no cinema. E por esses mesmos filmes terem públicos parecidos, isso pode acabar virando uma concorrência e afetando a bilheteria de todos eles. Por exemplo, A Pequena Sereia entrou em cartaz há algumas semanas atrás, inclusive falei semana passada. Aí veio agora esse Homem-Aranha. Já já chega o filme do Flash, também de super-herói, então super concorrência. Aí daqui a pouco Elementos, e depois o que? O novo Indiana Jones, que muita gente vai querer conferir. Então, por isso que é extremamente importante o dia, o mês em que você vai lançar o seu filme. Porque tem meses que não tem nada acontecendo nos cinemas. Meses em que o Homem-Aranha, através do Aranhaverso, iria dominar facilmente. E tem meses que os filmes estão todos lutando pela sua atenção para ver qual vai conseguir o seu dinheiro. Então, apesar de estar se saindo bem até agora, e o próximo filme já está garantido, as próximas semanas vão ser essenciais para definir o seu sucesso. Mas, de fato, pode-se dizer que Homem-Aranha poderia ter estado em um mês bem mais tranquilo e menos concorrido. Bom, no fim das contas, através do Aranhaverso, segue honrando as conquistas do filme de 2019. Tem uma das melhores animações que eu já vi no cinema, foi premiada por causa disso e tem tudo para ser premiada de novo. Excelentes cenas de ação, super mirabolantes e criativas. Consegue agradar os fãs do personagem com intensas e variadas referências do Miranha na cultura pop. E em uma era em que o nome multiverso está sendo mais usado do que nunca, essa franquia ainda assim consegue se destacar e chamar a atenção positivamente. Diria até mais, se tratando do gênero herói, esses filmes da Sony, mano, estão sendo um dos melhores, se não os melhores, ao trazer esse tema para as telas do cinema. Porque enquanto tem filme aí saindo se chamando de Multiverso da Loucura e na hora do vamos ver só mostra 3 universos, através do Aranhaverso sozinho é uma viagem por diferentes realidades e faz isso de um jeito que faça sentido dentro da história principal, né? O que é super importante. Apesar de ter adorado e me divertido sim, continuo tendo as mesmas impressões que tive antes, infelizmente. É bom, é divertido, é legal, mas não sinto que a lógica da história me convence muito. O filme te convence emocionalmente, o que é importante, mas a lógica da narrativa, pra mim, mano, ainda falta alguma coisa. Não sei dizer exatamente o que, mas não me toca como toca outras pessoas, entendeu? Falta alguma coisa pra eu dizer, caramba, amei, nota 1000. Mas a verdade é que ainda não sinto isso,
Não sei se é porque eu não sou super fã do Homem-Aranha ou o quê, mas definitivamente aos fãs aí me ouvindo, corram a assistir esse filme se ainda não assistiram. É uma carta de amor pra vocês. Continua sendo, né? Porque o primeiro já era. Assistam na maior tela que puderem, porque essa animação merece o máximo da sua atenção. Tá, mas e vocês, fanboys, fangirls, o que acharam do filme? Como nunca li os quadrinhos do personagem, só consigo captar referências até um certo ponto, né? Pra vocês que amam as HQs, foi tudo aquilo que vocês esperavam? Ou esperavam mais? Deixei passar alguma coisa importante? Com certeza devo ter deixado, né? Comenta lá no Instagram, @sessão às 6, suas impressões, ou nos comentários do YouTube para quem tá ouvindo por lá. Mas é basicamente isso, meus amigos. Chegamos ao final do podcast dessa semana. Espero muito que tenham gostado. Obrigado aos que escutaram até o final. Por favor, manda esse podcast para seus amigos, amigas que amam o Homem-Aranha e querem trocar uma ideia, que ajuda demais o Sessão às 6 a alcançar mais pessoas. Se precisarem falar comigo, já sabem onde me encontrar. Sábado que vem seguimos com nossa programação normal, beleza? Vou ficando por aqui, um beijo enorme, tenham uma ótima semana e até mais.